Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Bom, nós estamos aqui para o nosso 6º dia da Semana das Emoções, onde juntos estamos estudando e aprendendo sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos à luz da Bíblia. Hoje vamos estudar a lição número 6 do curso bíblico Sentimentos e Emoções. Então, para começarmos esse vídeo de hoje, esse tema que vai ser estudado, roda a vinheta e vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre o desapontamento. E aí, quando o desapontamento surge em nossa vida, acerca de algumas circunstâncias, o que fazermos? O que a Bíblia e Deus nos orienta a fazer? Isso nós veremos nesse vídeo de hoje. Então, mais uma vez, eu vou compartilhar a tela do meu notebook com vocês para que a gente possa fazer a leitura do curso bíblico juntos e também as avaliações finais. Então, aqui temos uma imagem representando o desapontamento. E aí lemos o seguinte: tendo em vista que vivemos em um mundo imperfeito, repleto de pessoas imperfeitas, desapontar-se não é algo incomum. Sentimos-nos desapontados porque criamos expectativas acerca das coisas e das pessoas. Algumas vezes essas expectativas são realistas, mas muitas vezes temos expectativas irreais. Entramos em um relacionamento de amizade e somos levados a pensar que aquelas pessoas sempre estarão ao nosso lado, mas em um belo dia elas nos decepcionam. Iniciamos um relacionamento amoroso e tudo parece muito lindo até que algo acontece e ficamos decepcionados. Às vezes nos desapontamos conosco, com o nosso desempenho em alguma situação, como por exemplo, alguém que decide fazer uma dieta, mas com poucos dias quebra a dieta e decepciona-se consigo mesmo e com sua incapacidade de manter-se firme em um propósito. Então eu pergunto, é possível desapontar-se com Deus? Alguns podem achar que não, mas eu afirmo sem medo que sim, é possível desapontar-se com Deus. Os discípulos estavam tristes e desapontados no caminho de Emaús. Identifique o motivo, Lucas 24, 13 a 24. Os israelitas também se desapontaram quando finalmente encontraram água no início de sua jornada pelo deserto. Êxodo 15, 22 a 24. Perceba que tanto o desapontamento dos discípulos, manifesto na forma de tristeza, como o desapontamento dos israelitas, manifesto na forma de queixa, ocorreu pelo mesmo motivo, uma expectativa falsa. Se você tivesse caminhando no deserto há 3 dias sem encontrar água e de repente visse uma fonte de água, o que você pensaria? É possível que seu pensamento fosse finalmente encontrei água ou, enfim, poderei saciar minha sede. Acredito que o povo de Israel pensou mais ou menos assim. Olhou para aquelas águas amargas e, sem saber que eram amargas, esperou que elas fossem a solução para a sua sede. Não havia nenhuma placa próxima à fonte com a frase água boa para beber. Foram eles mesmos que criaram essa expectativa. No caso dos discípulos, a falsa expectativa de que Jesus fundaria seu reino nesse mundo e devolveria a honra a Israel foi criação de suas mentes. Cristo não havia prometido isso a eles, muito pelo contrário. Durante todo o ministério de Cristo, ele tentou explicar a seus discípulos sua real missão. Explicou a eles que era necessário que ele morresse, mas que ao 3º dia ressuscitaria. Mas mesmo assim, o foco na falsa expectativa não permitiu que os discípulos compreendessem o que estava para acontecer. E ao se depararem com a realidade de que Cristo estava morto, eles se desapontaram. Partindo dessa compreensão, voltaremos à pergunta inicial: é possível desapontar-se com Deus? Sim, é possível desapontar-se com Deus, porque criamos falsas expectativas em relação a Deus. Deus nos deixou diversas promessas na Bíblia, mas se interpretarmos a palavra de Deus ao nosso modo, criaremos falsas expectativas. E quando essas expectativas forem frustradas, ficaremos desapontados com Deus. Afinal, foi Ele quem fez as promessas. É verdade que muitas vezes acreditamos no que as pessoas nos dizem e somos desapontados, mesmo tendo expectativas verdadeiras. Mas isso só ocorre na relação entre seres imperfeitos. Com Deus só existe uma forma de desapontamento, aquele que parte de nosso próprio erro,
ao esperar algo de Deus que ele não prometeu. Devemos evitar esse desapontamento com Deus. João 8,32, João 14,6 e João 16,13. Quando desenvolvemos intimidade com Deus e aprendemos a ouvir sua voz sem ruídos, a entender suas palavras sem distorções, temos acesso à verdade. O Espírito Santo nos guia à verdade que é Cristo Jesus. Relacionando-nos intimamente com Ele, não criaremos falsas expectativas sobre sua divina ação em nossa vida. Mas como podemos evitar o desapontamento em relação às pessoas que nos cercam e a nós mesmos? Precisamos aprender a criar expectativas realistas, e isso inclui aceitar o fato de que não somos infalíveis. Se eu vou mal numa prova que tinha certeza que iria bem, não devo me desapontar. Não sou infalível. Estou sujeito a errar questões em uma prova por mais que tenha estudado. Precisamos aprender que as pessoas também possuem defeitos e falhas e não podemos exigir delas perfeição, nem depositar nossas expectativas nelas. Devemos confiar naqueles que amamos, tendo em mente que eles podem falhar. Só existe um ser que não falha, e esse é Deus. A divina Trindade não falha. Com ele aprendemos a não falhar como seres humanos limitados que somos. Somente crescendo no relacionamento de intimidade com Deus é que poderemos nos prevenir de falhar. Sozinhos estamos sujeitos à queda e não há por que criar falsas expectativas sobre isso. E aí vem o para refletir. Aqueles que têm ideias muito elevadas sobre a vida matrimonial, cuja imaginação tem construído castelos no ar, com quase nada a ver com as perplexidades e problemas da vida, se encontrarão lamentavelmente desapontados diante da realidade. Quando a vida real vier com seus problemas e preocupações, eles estarão totalmente despreparados para enfrentá-los. Esperam perfeição um do outro, mas encontram fraquezas e defeitos, porque homens e mulheres finitos não são perfeitos. Então começam a encontrar defeito um no outro e a expressar seu desapontamento. Em vez disso, devem tentar ajudar um ao outro a enfrentar corajosamente a batalha da vida. Carta a Jovens Namorados, página 31. O que podemos resumir do que aprendemos? Nós criamos expectativas em relação às pessoas e aí as pessoas elas são falhas. Nós como seres humanos somos limitados e falhos. E aí as pessoas falham e nós ficamos desapontados, decepcionados. E aí vem a pergunta, né? Será que a gente se frustra? Será que a gente pode se desapontar com Deus? Será que Deus nos desaponta? E aí a resposta foi sim, mas só que Deus, ele não nos desaponta, é nós que nos desapontamos a respeito de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente interpreta a palavra de Deus ao nosso jeito, do jeito que a gente quer. E no fim, no futuro, a gente vai se desapontar, a gente se desaponta com Deus, né? Mas não é Deus que nos desaponta, é nós que nos desapontamos com Deus a respeito do que nós criamos, das expectativas que nós criamos a respeito dele, né? E aí a gente começa a se frustrar, a ficar desapontado com Deus por expectativas nossas, né? Porque ele não nos disse as coisas que nós enxergamos com nossos próprios desejos, né? E aí, quando a gente cria expectativas em relação a algo que Deus não disse, aí a gente se desaponta. E é por isso que a gente deve ler a palavra instruído pelo Espírito Santo, né? Porque aí nós entenderemos o que Deus quer que nós entendamos e não o que a gente quer entender, para que no fim a gente se desaponte, né? E aí, esse para refletir é muito importante, né? Porque se diz respeito ao matrimônio. E muitas pessoas elas não dão certo no casamento porque elas não entendem que o ser humano é finito, é sem poder, né? E ele tem limitações e falhas. Então o casal, ele precisa permanecer unido em Cristo, né? Porque aí sim Cristo os dará sabedoria para resolver os problemas, né? Tendo Cristo como centro do casamento. E muito interessante aqui porque nos traz uma solução para o desapontamento. E a solução para o desapontamento é ter um relacionamento íntimo e profundo com Jesus.
Porque quando nós temos esse relacionamento íntimo e profundo com Jesus, nós conseguimos ouvir a sua voz falando a nós nitidamente, sem ruídos. E aí sim entenderemos o que ele quer falar a nós e o que nós precisamos fazer da forma correta. Chegou o momento das nossas avaliações. A primeira pergunta diz assim: por que estavam tristes e desapontados os discípulos no caminho de Emaús? E aí encontramos a resposta em Lucas 24, 13 a 24, que nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então, por que os discípulos estavam tristes e desapontados, quando estavam no caminho de Emaús? Porque esperavam que Jesus instituísse seu reino, mas ao invés disso ele havia morrido, ou houve uma briga entre os discípulos? E aí, lendo o versículo aqui, a gente entende que é porque eles esperavam que Jesus instituísse o seu reino aqui, mas ao invés disso, ele havia morrido. A pergunta número 2 nos diz assim: por que os israelitas se desapontaram quando finalmente encontraram água no início de sua jornada pelo deserto? Êxodo 15, 22 a 24, que diz assim: depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Então, por que os israelitas se desapontaram quando eles encontraram água, Porque eles estavam há 3 dias caminhando sem encontrar água e quando encontraram a água era amarga? Ou por pura implicação? E aí, lendo o versículo, a gente entende que é porque eles estavam há 3 dias caminhando, no deserto, sem encontrar água, e quando eles finalmente encontraram, a água era amarga. Então, eles começaram a reclamar, se desapontaram com Deus. E a terceira pergunta diz assim: como podemos evitar esse desapontamento com Deus? E aí as respostas nós encontramos em João 8:32, João 14:6 e João 16:13, que nos diz o seguinte. João 8:32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Já em João 14:6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, como podemos evitar esse desapontamento com Deus? Pelo conhecimento da verdade, através do próprio Cristo, que é a verdade, guiados pelo Espírito Santo que nos conduz à verdade, ou seguindo o curso normal da vida. E aí, lendo o versículo, a gente percebe que
a gente pode evitar esse desapontamento com Deus, né, pelo conhecimento da verdade, né, que é o próprio Cristo, porque Ele é a verdade. E também guiados pelo Espírito Santo que nos conduz a essa verdade, que nos conduz a Cristo. Gostou desse vídeo de hoje? Gostou de entender mais sobre o desapontamento? Lembre-se sempre, a solução para o seu desapontamento, se você está desapontado com algo ou com alguém, é ter um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Busque esse relacionamento com Jesus e Ele te dará a sabedoria para lidar, né, com as expectativas criadas em relação às coisas e às pessoas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, porque talvez ele também esteja passando por uma fase de desapontamento e esteja precisando de entender que ele precisa de um relacionamento com Cristo primeiro. Então é isso, nós nos vemos aqui amanhã e lembrando que esse é um curso bíblico chamado Sentimentos e Emoções, que você pode encontrar no site biblia.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição para você, porque aí você pode ter um acesso fácil, rápido e de forma online. Você pode acompanhar, né, o curso aí da sua casa que nós estamos fazendo aqui. Eu espero vocês amanhã. Fiquem com Deus e até lá!